Boa noite, pessoal. Hoje é 21 de julho e esse é meu primeiro vídeo com um tema histórico, a história de Israel, a arqueologia de Israel. É evidente que o assunto está na moda, porque novamente há uma guerra, uma batalha se travando lá na faixa de Gaza e a gente ouve das pessoas. Houve os dois lados, gente que apoia Israel e seu bombardeio contra terroristas palestinos que jogam bombas contra o povo inocente de Israel e o exagero da ofensiva militar israelense que, apesar dos cuidados que eles tomam nos bombardeios, são bombardeios seletivos, cirúrgicos, que tentam não expor a perigo à população civil. Ocorre que também, neste caso, se trata da guerra de um exército, de um Estado com um exército regular, contra um Estado com um exército clandestino, guerrilheiro e terrorista, que usa as crianças e as mulheres, seu próprio povo, como escudos. Como um dos líderes do Hamas admitiu em vídeo, acho que todos viram isso. Não é novidade que o Hamas coloca as crianças e as mulheres na linha de fogo e ainda se orgulham da coragem desse povo. Pois bem, vou falar muito sobre Palestina, sobre palestinos, na segunda parte desse vídeo. Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. A primeira vai tratar das civilizações antigas, precursoras de Israel. Vou falar então em datas, em nomes, em lugares. Vou falar da geografia especial que essa área do Oriente Médio tem. Vou falar sobre os deuses e as divindades canaanitas, dos povos cananitas, dos seus vizinhos, hititas, ugaritas, etc. Vou falar sobre a presença de 300 anos contínuos em Canaã por parte do Egito. O Egito ocupou Canaã durante 300 anos seguidos, 3 séculos, do século XV ao século XII. Falarei sobre as cidades-estado canaanitas, sobre as monarquias canaanitas e as invasões dos povos do mar. As invasões dos povos do mar traça um antes e um depois. Por conta dessas invasões dos povos do mar, nós temos o colapso do bronze tardio. A idade do bronze chega ao fim, vai agora surgir a idade do ferro. Então, esse é o momento do nascimento de Israel, que vai de 1200 aproximadamente a 1050 a.C. Mais adiante falarei sobre o Reino Unido do Norte, Israel, com o Reino do Sul de Judá. Novamente chamaria atenção os problemas geográficos, os problemas populacionais, economia, subsistência. Vou falar sobre a unificação, sobre essa unidade desse Reino Unido, que já antecipo, nunca houve essa união. E vou terminar essa primeira parte de hoje falando sobre a invasão assíria e o fim do Reino do Norte, o Reino de Israel. Esse é o primeiro vídeo que eu faço editado, onde eu vou mostrar imagens, que eu vou intercalar imagens nesse texto, vou comentar isso a partir das imagens. Então, o primeiro assunto, a primeira imagem mais importante que talvez simbolize, mostre com bastante clareza as civilizações precursoras, como eu disse, o primeiro mapa, o mapa número 1, é um mapa acadiano. Nesse mapa, nós temos a imagem do crescente fértil, porém, nesse mapa, existe um anacronismo. Abaixo da palavra Fenícia, cidade de Tiro, está a região Palestina. Ora, esse é um mapa de 2900 a.C., isto é, do terceiro milênio. Não existe Palestina.
Nós temos que ter cuidado com esses mapas geográficos que são feitos usando nomes da atualidade ou ainda que de 100 anos, 50 anos atrás, mostram um evidente anacronismo, porque Palestina não cabe falar em palestinos ou Palestina nesse ano. 2900 é o Império Acadiano que está desenvolvido e se estende sobre o Levante, saindo da Mesopotâmia, a capital Agade, que nunca foi encontrada pelos historiadores e pelos arqueólogos, e chega quase às fronteiras do Egito, quase ao delta do Nilo. A rigor até Gaza, exatamente Gaza. O segundo mapa mostra Canaã. Ali estão as cidades-estados Dan, Hazor, vou tentar caprichar na pronúncia em hebraico, Hazor, Megido, Sichem, Gezer, Ashkelon. Aqui no mapa não está Ashdod, nem Gaza, mas está Lachish, logo ao sul de Jerusalém. Este é o mapa canaanita por excelência, aqui estão as cidades-estado canaanitas. O mapa número 3, ele nos leva ao século XV a.C. E aqui fica evidente o Egito presente. Começam os 300 anos de presença egípcia, anos contínuos de presença egípcia em Canaã. Então nós vemos o Egito se estendendo muito além da África, ocupando todo o Canaã, chegando até o norte, às margens do rio Orontes, que mais tarde, no século seguinte, no século XIII, com Ramsés II, alcançará a linha divisória de Kadesh. Ao norte de Kadesh está o reino hitita, ao sul, Egito. O outro mapa, número 4, mostra as outras nações que ocupam o Levante. Esse mapa mostra os hititas ao norte, aliás, não mostra, sinaliza os hititas ao norte, mas mostra os vizinhos. Aqui aparece filistinos, ou filisteus, ou palestinos, Pelesh, que é o nome original dado pelos egípcios, moabitas, amonitas, edomitas e midianitas. Amém é a melhor mnemônica. Amon, Moab, Edom, Midian. Amém. Essas cidades-estados eram pequenas monarquias em guerras constantes, umas contra as outras, umas aliadas com outras e em guerra, inclusive com cidades canaanitas, que a gente já pode chamar canaanitas já proto-israelitas. O outro mapa é de El, a divindade maior canaanita. Deuses e divindades canaanitas se resumem a El, Baal ou Bel e a consorte Asherot ou Asherat ou Asterot. No mapa número 5 nós temos uma estatueta, a deusa da fecundidade, da fertilidade, Asherat, a rainha do céu. Jeremias, mais tarde, o profeta, Jeremias 21, vai falar na rainha dos céus, e ele mostra uma adoração israelita de deuses canaanitas. O vídeo seguinte mostra talvez a imagem mais conhecida de Baal. A figura em Baal aqui que eu apresento, uma figura em bronze, mas bem conservada do ponto de vista arqueológico. Essas estatuetas, milhares delas foram encontradas, essas estatuetas ou de barro ou de metal, em todo o Levante, em todo o Canaã. A imagem 5D mostra Ishtar. Ishtar é o nome acadiano de Inanna, o nome sumeriano Inanna. Inanna Ishtar, se trata da mesma divindade.
Ela tem vários nomes na antiguidade. É a deusa mais importante da divindade. É a deusa das civilizações precursoras da civilização israelita. A partir do quarto milênio, temos traços da presença de Ishtar, ou Inanna. O terceiro milênio, já com o reino acadiano, vai se falar então Ishtar. Ishtar avança ao segundo milênio em regiões ao norte, como os hititas, na Anatólia, hoje Turquia, Planalto da Anatólia, onde o Império Hitita se estabeleceu e cresceu até a sua extinção em 1150 a.C. O sexto mapa mostra o Egito, também a presença do Egito no Levante. É um mapa do século XV, que nós só temos 4 grandes reinos: o reino egípcio, o reino hitita ao norte, as cidades-estados canaanitas e a Síria Mesopotâmia. Estamos no século XV, o ano 1450. Em 1430, Tutmós III, o faraó egípcio, o primeiro grande faraó militar do Egito, estendeu as fronteiras até Carquemish, hoje Síria, e começou a sua dominação, tomando conta dessas cidades-estado. No século seguinte, século de Akenaton, século XIV, por volta de 1350, nós temos uma documentação escrita, são as famosas Cartas de Amarna. Amarna é uma referência a Tel El Amarna, capital do Império de Akenaton, no Egito, depois que ele cria o monoteísmo com o deus Sol Aton. Na época, esse reino travava relações diplomáticas com outros reinos importantes da região, entre eles o Império Hitita, as cidades-estados canaanitas, ainda povos elamitas, hoje Pérsia, hoje Irã, a Mesopotâmia, a Babilônia, ao oeste do Planalto da Anatólia, na Turquia, está Vilusa, que é Troia, um nome mais antigo de Troia, e Arzava, um outro reino que mais tarde será empolgado pelo Império Hitita. Essas cartas foram encontradas, já no século XIX começou a se encontrar essas cartas, mas a grande parte delas foram desenterradas em Tel El Amarna nos anos 20, nos anos 30 do século XX, e consiste de quase 400 tablets em barro escrita cuneiforme. A língua é acadiana. Nessa época, nesse século, a língua acadiana é a língua franca. É interessante que a escrita é cuneiforme, a língua é acadiana. Era a língua diplomática da época, como se fosse o inglês hoje na ONU, a língua oficial da diplomacia. Esses são documentos fantásticos porque mostram, nós podemos ver correspondência entre reis, rei de Ugarit, rei hitita, o faraó Akenaton, e algumas cartas são queixosas, são cidades-estado canaanitas pedindo mais soldados para sua própria defesa, cobrando dos seus patrões, os egípcios. Os egípcios dominam Canaã, o Levante. O mapa seguinte, o mapa número 8, mostra o domínio egípcio na época de Ramsés II. O ano é 1279. O feito histórico mais espetacular é a Batalha de Kadesh, que termina empatada, embora os dois reinos cantassem vitória. De qualquer modo, o mapa aqui serve para mostrar, o mapa em verde, a extensão do Egito. Isso no século XIII, estamos em 1279.
Não há que falar em outra coisa senão o reino de Arzava, ao oeste da Anatólia, o reino hitita em vermelho, capital em Atusa. Aqui o Mitanni, o reino do Mitanni pequeno já não aparece. Estamos no século XIII. Aí acontece, então, século XIII, chegamos a um ponto importante da história, aquele que eu me referi antes, um divisor de antes e depois, que se trata das invasões dos povos do mar. O mapa número 9D mostra Peleches, filisteus, filistinos, palestinos, que são povos do mar, vindos do oeste, provavelmente do norte da Anatólia, provavelmente de terras gregas, jônicas, possivelmente algumas ilhas. Esses povos produziram uma invasão terrível do Levante. Essa invasão, no mapa seguinte, a gente vai ver uma figura de um desses soldados com penas na cabeça. Isso está no templo de Medinet Abu, em Luxor, no Egito. O mapa número 9 mostra os povos do mar em 1200. Aqui a gente vê, graficamente é mais fácil a gente ver, são duas invasões, uma marítima, outra via terrestre. O que acontece é que esses povos, que os historiadores ainda tentam esclarecer sua origem, hoje é quase um consenso que eles são proto-gregos e jônicos da Ásia Menor, onde estaria hoje, por exemplo, Esmirna, ao norte de Éfeso, é Turquia hoje, mas não no Planalto, já perto do Egeu, perto das ilhas gregas. Ou ainda mais ao norte disso, povos lídios, citas. Esses povos foram deslocados violentamente por catástrofes climáticas, ou vulcânicas, ou grandes fomes, ou tsunamis, ou uma combinação disso tudo, fez com que esses povos, aos milhares, com mulheres e crianças, se jogassem ao mar ou viessem por terra ocupar as terras férteis do Levante e aquele paraíso chamado Egito. Hoje os historiadores quase que concordam que houve uma certa aliança com os fenícios, porque as cidades fenícias não foram destruídas pelos povos do mar. E as cidades-estado canaanitas, como eu mostrei antes, foram uma por uma totalmente destruídas. Houve invasões, houve ondas sucessivas de invasões. Há controvérsias sobre o papel pelo menos da última invasão, que parece que é uma invasão já controlada pelo faraó Ramsés III, que manteve esses, aspas, povos do mar como seus mercenários, já tentando reconstruir Canaã, que eles destruíram nas primeiras levas da invasão. O fato histórico mais importante, então, é o fim da Idade do Bronze. Esse é o colapso do Bronze tardio. É nesse instante, que vai então de 1200 a 1050, que nasce Israel. Até então, nós falamos em Canaã. Daqui para frente, nós podemos falar em Israel. Nós vamos ver que tipo de povo é esse, onde mora, suas condições geográficas. Nós, se atentarmos somente pela Bíblia, a Bíblia, nós temos uma história. A história do Reino Unido do Norte, de Israel, e o Reino do Sul, de Judá. Esse Reino Unido nunca houve, no entanto. Os historiadores modernos sabem disso. As hipóteses e as teses estão muito avançadas. Há demonstrações arqueológicas, documentais, que contradiz a história tradicional mantida pelos primeiros historiadores bíblicos, os primeiros arqueólogos bíblicos. Esse reino do norte será destruído pelos assírios.
Então, o fim do Reino do Norte é feito pelos assírios. A data fatal é 722, com a destruição de Samaria, o Reino de Israel. Esta, então, é a primeira parte desse vídeo, e eu vou, logo imediatamente, acrescentar essa segunda parte, aí tratando exatamente do problema bíblico, como história, e vou entrar em detalhes sobre a segunda parte, que trata do fim também do Reino de Judá. Muito obrigado.